Olá, amados e amadas do Senhor. Cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom poder entrar mais uma vez na sua casa para falar um pouquinho daquilo que Deus faz na vida daqueles que deixam Ele agir. E hoje a gente vai contar um testemunho aqui muito impactante, principalmente para as mulheres. Não só para elas, porque é um sonho comum, mas principalmente para elas, para vocês, mulheres. A vida da gente é dividida em ciclos, né? Em estações, como você vai ver aqui. E cada estação o Senhor nos prepara para alguma coisa na nossa vida. A gente passa por momentos difíceis, que são outono e inverno, mas depois vem o prêmio disso com a primavera e o verão. Só que cada uma dessas estações serve para nos preparar. E muitas vezes, quando a gente está ali vivendo aquela parte difícil, vivendo aquele deserto, a gente não consegue entender o agir de Deus. A gente acha, às vezes, até que o Senhor esqueceu da gente, que Ele não está vendo o que a gente está passando, o que a gente está sofrendo. Mas a parte boa disso tudo é que Ele está vendo sim. Ele está vendo cada minuto, cada lágrima, cada sorriso não dado, cada dor, cada dificuldade que você está passando, o Senhor sabe. E Ele vai usar tudo isso para o seu crescimento. E melhor ainda, se você deixar, Ele vai usar tudo isso também para o crescimento de outras pessoas. É isso que a gente vai ver aqui hoje. Como o sofrimento de uma mãe transformou a vida dela, a vida da família dela, e agora tem transformado a vida de muitas mulheres aqui em Sete Lagoas e região. Hoje a gente vai entrevistar a Karen Kiel. Oi, Karen, seja muito bem-vinda. É uma honra contar o seu testemunho aqui. Eu acompanhei um pouquinho da sua história pelas redes sociais e realmente é uma honra te receber aqui. Eu estou muito feliz, Carol, porque também é uma oportunidade muito rica de poder falar o que eu vivi e saber que isso impacta nas pessoas, que pode ajudar pessoas que estão vivendo, ou passaram ou estão vivendo o que eu passei. Então é uma honra, é um privilégio. Obrigada, Karen. Karen, você, as pessoas acham que assim, a gente tem uma luta muito grande, um problema muito grande, e aí o Senhor te ajuda a resolver aquilo, você se converte e pronto. No seu caso, quando você viveu tudo que a gente vai contar aqui, você já era serva do Senhor, você já dedicava a sua vida ao Senhor, e ainda assim você viveu esse deserto, né, digamos assim. Conta um pouquinho para as pessoas que estão em casa, o que aconteceu? Qual que é a sua história, o seu testemunho, Karen? Carol, comigo, assim, até a minha conversão é um pouco diferente, assim, as pessoas chegam para contar testemunho de conversão, ex alguma coisa, ou estava passando por algum momento difícil, e comigo não foi assim. Comigo eu fui literalmente pelo amor, eu não tive um momento de dor. Na verdade, eu sou filha caçula, né, eu tenho um irmão mais velho, e a gente perdeu nosso pai com 10 anos de idade. Mas o meu pai foi tão intenso, foi um pai tão presente, tão maravilhoso, que ele nos preparou para a vida aos 10 anos de idade. Então a perda dele foi difícil, mas a gente soube superar muito bem. E minha mãe deu consequência à criação muito bem. E a gente não conhecia a Cristo, mas os princípios familiares eram muito fortes, E eu sempre fui criada assim, com todo esforço, nunca faltou nada, Carol. Não tínhamos excesso, mas nunca faltou nada. Foram investidas em nossa educação, a gente estudou nas melhores escolas, tanto que a minha formação é na UFMG. Olha. Então, eu tive uma vida familiar muito saudável e eu não sabia o que era lidar com perdas, a não ser a morte do meu pai, mas com luta, eu não sabia o que era isso. E eu tenho uma tia, que até hoje eu tenho um vínculo muito forte com essa tia, e ela não acreditava em Deus. Nossa. E um dia, e eu nunca aceitava isso, mesmo criança eu falava, tia, não pode, tia, Deus existe. E um dia ela chegou pra mim e falou assim, Karen, você não acredita, Deus existe. Uau. E Deus chama Jesus. Aí tia, o que aconteceu? Fui uma igreja, Karen, e eu pude sentir Deus. Aí você imagina, você tem uma tia que não acredita em Deus e de repente ela vira e fala que ela sentiu Deus. Olha só. E até então eu fui criada no catolicismo, mas eu sempre fui muito criativa e mesmo muito crítica. Mesmo criança eu ficava, mãe, eu acho Deus muito distante, tem que ter um Deus mais perto. E minha mãe ficava muito brava comigo. E quando minha tia me convidou para ir a essa igreja, era uma igreja batista de uma cidade em Cachoeira da Prata, era uma igreja muito pequenininha. A igreja não tinha mais de 25 membros. Olha só. E aí a gente foi. E no primeiro dia, Carol, a presença de Deus foi tão intensa, foi tão forte, e minha mãe foi junto, mesmo tendo resistência.
E nós duas fomos impactadas no primeiro dia. E você era criança ainda? Nessa época eu já tinha uns 16 anos. Uhum. E aquilo foi tão marcante. E dali eu falei, meu Deus, existe Deus mesmo. E eu falei, mãe, é esse Deus que eu quero. Eu quero um Deus que a gente sinta Ele, um Deus de perto, não um Deus de longe. E minha tia ficou firme. Minha mãe logo em seguida converteu. E eu fiquei ainda naquela indecisão, porque era muito difícil os amigos, na época eu tinha namorado. Eu ainda estava nessa decisão, mas eu tinha convicção que era aquele Deus que eu queria. Então, quando me perguntavam qual é a sua religião, cara, eu falava Jesus. E aí veio o período da faculdade. E na faculdade, tinha uma menina, que para mim era um referencial de aluna, mesmo no curso de humanas, imagina, no UFMG, onde todos negavam a Cristo, negavam a Deus, na verdade, todos os professores que a gente tinha negavam a Deus. Essa menina permaneceu tão firme na fé dela, e ela interrompia as aulas e falava, não, eu acredito em Deus, e provava na Bíblia a existência de Deus. E essa menina me marcava, não só pelo testemunho dela quando ela defendia, mas a postura dela no decorrer, nos intervalos, e eu comecei a me aproximar dela. E ela começou a pregar o evangelho para mim. E aí ela começou a me convidar para a igreja dela. E toda vez que eu pisava na igreja, as experiências eram muito fortes. Meu Deus. E até que chegou um momento que eu falei, gente, não dá mais para ficar sem Jesus. E eu decidi que o dia que eu pisasse uma igreja, seria uma entrega por completo. E como você disse que a vida da gente é feita por fases, e a própria Bíblia fala isso em Eclesiastes, em 3, que há um tempo determinado para todas as coisas, há um propósito debaixo do céu. E eu pensava, gente, há tempo para todas as coisas. E a vida da gente é assim. E a vida da gente é feita de fases, como são as estações do ano. E eu acredito que o outono foi meu período de conversão. A gente imagina o outono uma fase, às vezes tem gente que considera uma estação difícil, mas muita gente acha o outono muito bonito. Acha o outono uma fase de melancolia, que você revive alguns momentos. E o outono eu acho que é um momento de perdas. Você perde, mas você tem uma etapa de transformação. Tem a perspectiva de ganho lá na frente, né? E o início da nossa caminhada com Cristo é um período de transformação e de mudança. É impossível você caminhar crescendo em Cristo continuando o mesmo. É verdade. Então você vai perder algumas coisas. Você vai perder seu jeito de falar. Eu tinha um jeito de falar totalmente diferente do que eu tenho hoje. Eu era uma pessoa que falava muito palavrão. Meu jeito de vestir mudou completamente. Meus amigos mudaram. Você é toda calminha. A gente olha assim e fala, gente, ela nasceu na igreja já. Carol, eu tinha uma idolatria tão grande com o Atlético Mineiro que eu não contentava em ir ao Mineirão. Eu tinha que ficar no meio da loucura. Minha mãe perdia sono de saber que eu ficava no meio da loucura. Imagina, palavrão era a palavra mais bonita que eles falavam lá. E eu no meio então era uma idolatria pelo Atlético Mineiro. E foi uma das primeiras coisas que Deus tratou comigo. Continuo atleticana, gosto de futebol, mas isso não ocupa mais. Eu nunca deixo de ir ao culto para ver um jogo de futebol. Eu não brigo, não discuto futebol com ninguém mais. Então, assim, você vê as mudanças que Deus faz. E eu considero esse o outono na minha vida. E minha conversão foi muito intensa e muito rápida. A entrega foi total. Eu já deixei Jesus cuidar de todas as áreas. E logo de imediato, isso foi em 2008. E foi na Igreja Batista Deus é Fiel, onde eu estou até hoje. Lá que eu converti e lá eu permaneço até hoje. E lá eu conheci o meu marido. E logo nos casamos em 2009. E ele que me ensinou tudo. Ele já nasceu na igreja, filho de pastor. Então ele me ensinou tudo sobre o que é ser mais... Além do que é a Bíblia, ele me ensinou como servir a Deus. Ele é muito dedicado à obra do Senhor. Verdade. Eu o conheci no altar e de lá ele não sai. Ele serve a Deus com muita intensidade. Ele vive isso, Vive né? o Evangelho. E a paixão dele é jovens, não adianta. E nosso lema é ser louco por Jesus. Então, quando a gente começa, nosso objetivo de vida é ser louco por Jesus. No altar, no nosso casamento, nós juramos um para o outro sermos loucos por Jesus. Então, esse é o lema da nossa vida. E aí a gente viveu esses 6 anos muito intensamente para Cristo. E a gente não pregava sobre vale, sobre deserto, sobre fidelidade. A gente falava, Nathan, a gente não teve um dia mau. A gente não sabe o que é ter um dia mau. Então, Carol, a gente sabia que isso acontece na vida de qualquer cristão. A gente sabia que um dia chegaria. Só que o dia mau não avisa. Não. Você não sabe quando ele vai chegar. É de repente mesmo. E a gente tem que ter o nosso celeiro. Por isso que o outono é muito rico. Porque o outono você se prepara para suportar um inverno. Verdade. Então, no outono é onde você faz o seu reservatório de orações. É onde você conhece a Deus.
Você começa a conhecer um Deus não de ouvir falar, de ver. Você começa a ter experiências com Deus que te fortalece. Você ora muito, você jejua muito. E você começa a se preparar, a crescer em Cristo. Aí quando chega o dia mau, você está mais preparado. Porque você sabe o Deus que você serve. Verdade. Não é que fica mais fácil, mas fica suportável. Suportável, né? Porque você vê que tem alguém maior no controle. Porque você perde o controle. E a própria Bíblia fala, quando eu sou fraco, aí que eu estou forte. Porque Deus assume o controle da vida da gente. Literalmente, porque a gente não tem o que fazer. No dia mal, Carol, não tem o que fazer. É verdade. Você não tem controle nenhum sobre a sua situação. Então, você só tem que clamar a Deus. E aí a confiança é dependência total. E o que foi esse dia mau? Pois é, Carol. Estávamos, assim, no nosso melhor momento. Em todas as áreas da vida. E nós já tínhamos, foi em 2014, nós já tínhamos mais de 5 anos de casamento. E decidimos ter um filho. Porque o casamento naturalmente pede o filho. Então, foi tudo muito planejado. E na primeira tentativa, no primeiro mês, já veio a gravidez. E a gravidez foi muito intensa, porque é o primeiro, do lado da minha família, é o primeiro neto. Nossa. Então, tudo muito sonhado. Todo mundo vivendo aquilo intensamente. E assim, veio muitos sonhos. Deus usou muito profeta para falar comigo. O nome da criança foi escolhido por Deus. A gente sempre falou que a gente teria um filho, chamaria Davi. E Deus falou que não seria Davi. Quando eu peguei o teste de gravidez, ao acordar, veio uma frase na minha cabeça. Ele decidiu não se contaminar. E eu olhava para o Natan e falava, Natan, o que é isso? Tô com isso na minha cabeça o dia todo. E o Natan falou, cara, isso não é uma frase. Isso é um versículo, tá no livro de Daniel. Daniel decidiu não se contaminar. E todo presente que eu ganhava, Carol, antes de saber o sexo, era leão. Tudo de leão. Uau, olha só. Eu falava, Natan, só pode ser um menino, porque só tá chegando coisas de leão. E quando eu fiz o exame para descobrir o sexo, era um menino. Era um menino. E eu falei, Natan, é Daniel. Não é Davi, é Daniel. E aí nós começamos a estudar a história de Daniel, Carol. E que a gente crê no dom da palavra, na profecia, de clamar. E a gente clamou a gravidez toda sobre Daniel. Então a gente estudou muito sobre Daniel. Então eu falava, o que mais me impactou era o espírito de excelência de Daniel. Então, todos os dias pela manhã, a gente orava na minha barriga e a gente declarava que essa criança vai ter o espírito de excelência, essa criança não vai se contaminar com este mundo. E assim foi uma gravidez muito feliz, muito saudável, muito curtida. Até que no dia 17 de abril de 2014, chegou o inverno na nossa vida. A gravidez, o parto estava previsto para quando? Eu estava na 32ª semana, ou seja, provavelmente a partir de 4 semanas poderia acontecer a qualquer momento o nascimento do Daniel. Daniel estava previsto para final de junho, no máximo início de julho. Aí no finalzinho de abril, eu fui trabalhar normalmente, mas eu acordei com minha barriga tendo contrações em treinamento. Mas a gente sabe que tem contrações no final da gravidez. E no meio do trabalho de manhã, começaram a intensificar as dores. E ele já mexia muito pouco. Ele sempre foi uma criança que mexia pouco. E quando contraía a minha barriga, dava um ovo. Então eu me confundia com ele mexendo. Só que as dores estavam incomodando e ia ter a Semana Santa e nós estaríamos num retiro de jovens. Aí eu liguei pro meu marido e falei, me leva no consultório da médica, porque eu quero ver o que eu tenho. Porque se for um gás, alguma coisa, ela vai me passar um remédio para não atrapalhar o retiro. A intenção toda era não atrapalhar a obra que a gente ia fazer, que era um retiro espiritual com jovens. E cheguei no consultório muito tranquila. A médica fez todos os exames clínicos, já tinha me dado até a receita. Karen, é um gás mesmo, vou te passar Lufital. Tá tudo bem com você? Aí, antes de ir embora, ela falou assim, cara, vamos olhar o coraçãozinho do Daniel? Como sempre fazia. E é a hora que a gente mais gosta, né? Eu muito tranquila, Carol, deitei na maca. Na hora que ela foi escutar o coraçãozinho, a gente não conseguia ouvir. Só que ela disfarçou muito bem. Ela disse assim, Karen, parece que eu consegui ouvir. Eu tô achando que essas dores é porque ele virou e tá te machucando. Ele tá na posição que a gente não consegue ouvir. Então, a gente precisa de um ultrassom. Não vai ter ultrassom particular agora. Então, eu preciso que você vá para a maternidade. E vá a pé. Porque talvez andando, o Daniel volta à posição. Aí fui tranquila. Eu e o Natan batendo papo. Fomos para a maternidade. Esperei a fila.
Fui atendida, expliquei para a médica que me atendeu na triagem com toda tranquilidade. E aí, na hora que ela também tentou ouvir e não conseguiu, eu comecei a achar estranho. Aí eu falei assim, Nathan, vamos começar a orar. Só que a fé era tanta, Carol, porque a gente sabe que Deus pode mudar tudo. Qualquer situação. Que eu estava muito tranquila. E eu não sei que reviravolta que deu, que eu no deserto, muitas vezes a gente se vê sozinho. E Deus permite que a gente passe algumas situações sozinho das pessoas, longe das pessoas, para que somente Ele esteja com a gente. Não sei o que me arrumaram, eu não me lembro o que aconteceu naquele hospital, que eu parei numa sala só com o médico, e o médico, Nathan, não podia entrar. A minha mãe, que já estava no hospital, estava preparando a minha internação, que eu nem sabia que já tinham dado ordem para me internar. E me levaram sozinho para uma sala de pré-parto. E o médico falou para mim assim, olha, oficialmente o hospital tem 2 horários de ultrassom, 1h30 e 5 da tarde. Isso já era 2. Então eu não posso fazer ultrassom oficial, mas eu não posso deixar você nessa angústia até 5 horas da tarde. Meu Deus. Então eu vou te trazer para essa sala e vou fazer ultrassom. Karen, nós vamos fazer um intervalo pequenininho e aí você volta para contar pra gente o que deu nesse ultrassom. É rapidinho. Tá. Olá, nós estamos de volta com o programa Aliança com você, hoje contando aqui o testemunho da Karen Kiel. Karen, então aí você foi para a sala de pré-parto sem um aviso, a ideia era só que não tinha como fazer ultrassom, então você foi para lá por esse motivo, né? Isso. E assim que começou o ultrassom, eu estava somente eu e esse médico, e ele chamou uma residente. E ele começou a narrar o meu ultrassom para residente. Então eu fiquei sabendo que meu filho estava morto assim. São palavras duras, por isso que eu falo, o inverno chega para te arrebentar. É verdade. E aí ele com essas palavras, olha para você ver, falou o nome da médica. O coração, o pulmãozinho tá aqui, o estômagozinho tá cheio, a bexiguinha tá cheia, o sinal que tava tudo funcionando, mas não tem batimento. Assim. Aí eu ali falei, o quê? Aí ele olhou pra mim, ô mãe, desculpa, mas não tem vida. Assim, Carol. Meu Deus! Carol, aí essa hora foi o único momento que eu tive desespero. Aí eu gritava e pedi pra ficar sozinha. Aí eu gritei, veio uma enfermeira, me tirou de lá e me colocou numa sala, que já era uma sala de parto. E me colocaram numa sala, Carol, que tinha uma janela o tamanho desse painel, enorme, e minha cama na beirada dessa janela. E eu falei, eu nunca sabia lidar, eu não tive momentos de desespero na minha vida. E eu nunca tive pensamento suicida. E naquele momento veio uma voz, pula. Meu Deus. Acabou, Karen. Todos os seus sonhos, seus planos para essa criança. O que você vai fazer da sua vida? Acabou. Carol, tudo pronto. Meu Deus do céu. Tudo pronto. Aí foi a hora que eu fiz a oração mais importante da minha vida. Muitas vezes a gente acha que é quando a gente aceita Jesus. Mas eu vi que essa foi a oração de aceite de verdade. Porque nesse momento eu estava sozinha. Então foi a decisão mais importante. Deus faz, Carol, mas a decisão é nossa. É verdade. Então a gente manter o equilíbrio no inverno é a solução mais sábia que a gente pode ter. E é essa hora que a gente tem que voltar ao equilíbrio e voltar para Deus. E no momento de desespero, eu fiz essa oração e falei, Senhor, agora eu tenho a prova que eu não vivo sem você. Que não é mais uma frase bonita. Porque meu filho já está morto. E eu vou continuar a vida sem ele. Então eu já vivi sem meu pai. Eu já vi que eu consigo viver sem meu marido. E eu consigo viver sem a minha mãe. Mas sem você eu não vivo. Porque se o Senhor me abandonar aqui agora, eu vou pular dessa janela. E eu vou estragar a vida de todo mundo que me ama. E eu não vou mais viver uma eternidade com o Senhor. Então não me abandona, não me deixa, eu não vivo sem você. Porque sem você eu não vou valer nada. Carol, na hora, foi uma paz que entrou, que na hora que chegou a minha mãe e o Nathan, que ficaram se preparando, porque não queriam me deixar, porque imaginavam que eu estaria totalmente descontrolada, então eles não poderiam me piorar naquele momento.
Na hora que eles entraram, a única coisa que eu falei pra eles: Deus está no controle, vai dar tudo certo. E eu falei: Natan, enquanto tiver esperança, vamos orar, Deus pode ressuscitar. Então a gente ficou com isso, que ainda se Deus quisesse, o Daniel voltaria. Aí começou todo aquele processo doloroso, além da dor emocional, Carol, que você fica anestesiado. Porque para tudo. Que todo, como seus sonhos, seus planos estão todos voltados para aquele alvo, aquilo some de uma vez. Parece que abre um buraco diante de você. Você não vê norte. Né? Você não vê um caminho. O sol está muito distante. Você está no meio de um inverno. E aí veio as notícias que precisaria ser um parto induzido. E meu maior medo era um parto normal. Então eu enfrentei todos os meus medos. Tudo que eu achei que eu não daria conta, eu consegui. E os médicos vieram e falaram que teria que ser um parto normal, induzido, que se fosse cesárea eu corria risco de vida, porque já existia uma criança morta que já libera toxinas e eu poderia perder o útero. E aí minha família teria que assinar um termo se fosse cesárea. E minha mãe não aceitou, o Natan não aceitou, e a gente foi pro parto induzido. Então, se um parto normal dói, quem é mulher e está assistindo sabe do que é um parto normal. Imagina um parto normal induzido. Meu Deus. A dor, Carol, é uma dor extrema. E tinha ficado acertado que eu receberia medicações para a dor, porque já não teria que preservar a vida da criança. Essas medicações não foram dadas. Eu literalmente fiquei abandonada na madrugada no hospital. Somente eu e a minha mãe e Jesus naquele quarto. E o tempo todo eu tinha certeza que Jesus estava ali. Então foi a madrugada mais dolorosa da minha vida, mas foi a madrugada que eu tinha tanta certeza que Jesus estava, que eu sabia que Ele ia permitir até onde eu dava conta. E eu lembro que minha mãe trocou da cama uns 10 lençóis, de tanto que eu sangrava. E ninguém vinha. Aí minha mãe chamava as enfermeiras: ela tá com dor, ela tá com dor. E elas falavam assim: mas o caso dela não é emergência, só tem um médico trabalhando. Não tem vida, né? O feto não tá, a criança tá morta, então ela não é emergência. Meu Deus. Carol, deu 7 horas da manhã, aí veio a dor que eu falei: agora eu não suporto mais. Isso começou meia-noite. Eu fui até 7 da manhã. Foi quando entrou, esse nome eu faço questão de dizer, foi quando entrou de plantão um médico chamado Dr. Samuel. Que aí começou Deus a enviar as pessoas que Ele queria para me ajudar. Na hora que Ele viu o meu laudo, Ele foi direto em mim. E eu não era considerada emergência. E Ele chegou na cama e disse assim: moça, o que está acontecendo? Eu contei que a criança estava morta e ele fez... Olha, até então ninguém tinha feito nenhum toque para saber quantos centímetros que eu tinha. De dilatação. De dilatação. Quando ele fez, eu estava com 9,5. Meu Deus. Ele falou: Karen, você já não precisava estar sofrendo tanto. E ele falou para mim, ele pegou na minha mão, foi uma pessoa carinhosa comigo e disse assim: me dá 5 minutos que eu vou resolver o seu caso. Só que nesses 5 minutos, as dores já eram contrações muito intensas. E aí foi a hora que eu comecei a gritar. E foi a hora que eu falei: Jesus, agora eu vou morrer. E aí ele voltou em 5 minutos. Na verdade, ele foi pedir um anestesista. E talvez os médicos que estavam comigo antes, eu creio que eles fariam o meu parto sem anestesia. Porque o abandono era muito. E ele não deixou isso acontecer. O Dr. Samuel, que eu sei que foi usado por Deus naquele dia. E aí eles me levaram para a sala de parto, me deram anestesia. E ali acabou o sofrimento das dores físicas. Mas deu o pior sofrimento, porque eu ainda tinha esperança de que acontecesse que ele, na hora que ele nascesse, eu ia escutar um choro. E não tem nada mais triste, Carol, do que um parto sem vida. A equipe médica tá triste. A equipe médica não tem, ninguém fica conversando. Porque é muito triste retirar uma criança da mãe sem vida. E ali o Dr. Samuel virou para mim e perguntou se eu gostaria de vê-lo. Eu falei que não. E aí ele voltou depois e falou: cara, deixa eu falar com você. As mães que não viram a criança arrependeram depois. Pensa mais um pouquinho. Aí me levaram para aquela sala pós-parto. Aí começa, a gente acha que o pior já passou. O pior ainda não passou. O mais difícil do inverno é quando a gente acha que ele está na intensidade máxima, ele ainda não está. A temperatura ainda vai piorando. Mais. Vai esfriando. Eu na sala de pós-parto, o peito começa a escorrer leite. Meu Deus. Todas as mulheres do meu lado amamentando. Só eu que não tinha criança, Carol. Eu decidi que eu ia fechar os olhos e ia tentar dormir, que era a melhor coisa que eu podia fazer. Aí chegou a hora, porque como ele estava morto, ele não podia ficar no berçário. Eu tinha 5 minutos para decidir. Eu decidi que eu queria ver.
Aí eu vi o meu filho, foi a melhor coisa que eu fiz, que eu tive contato com ele. E é a criança mais linda que eu já vi na minha vida. E aí chamaram o pai. Foi um momento que porque o pai tinha que fazer toda a liberação. Como ele já era pronto para nascer, tem toda a burocracia legal, de certidão de óbito, velório, se quisesse fazer, e tem que ter enterro. E o pai que teve que cuidar dessas coisas, que eu já não tinha mais condições nem físicas, porque eu estava internada. Sim. E aí foi o momento mais difícil, Carol. Aí voltamos para casa. E eu esqueci que na segunda-feira, eu tive alta no sábado, que segunda-feira o marceneiro ia montar o guarda-roupa dele. Eu esqueci de avisá-lo. Então na segunda-feira, 2 dias depois de voltar para casa, eu tive que escutar o dia inteiro eles montando o quarto do meu filho. Então era assim, quando a gente acha que vai piorar, piora mais e a coisa não vai melhorando. É o inverno. E aí, esse inverno durou muito, Karen? Durou 2 anos. 2 anos. Mas o que foi essencial, Carol, que eu acho que é o mais importante que a gente tem que passar para as pessoas? Como se portar? Muita gente me pergunta, Karen, o que você fez para superar? Como você aguentou? O que você fez? Na verdade, as pessoas querem grandes ensinamentos ou uma receita ou algo que é muito complexo. E a verdade é muito simples, Carol. Eu falo, a primeira coisa é deixar Deus agir, não duvidar da existência de Deus. A primeira coisa. A fé é essencial. E a segunda, que eu julgo mais importante, decisão que nós tomamos, eu e meu marido, como filha de Deus, Carol, eu podia ter perguntado a Deus o porquê. Sim. Mas nós decidimos nunca questionar a Deus. Porque se eu falo que Jesus é o meu Senhor, que Ele está no controle da minha vida, Ele pode fazer o que Ele bem entender. Que vai ser melhor para mim. Decisão, você vai questionar, e eu não tive coragem de fazer isso, e eu não achei que eu deveria fazer. Então nós fizemos um pacto naquele hospital, de que nós nunca questionaríamos Deus, ou seja, a gente nunca murmuraríamos, nós nunca questionaríamos, reclamaríamos essa situação e nunca nos faríamos de vítima. Porque a gente podia falar, Senhor, somos servos do Senhor, tem muita mulher aí na rua usando droga e o neném nasce. Naquele dia uma mulher abandonou um filho no hospital. Eu podia ter falado muita coisa, Deus, eu fiz tanta coisa para o Senhor, não fizemos isso. E o segundo ponto que a gente acha essencial, não revoltamos, decidimos aceitar. E a aceitação, Carol, te cura mais rápido. É verdade. Quando você está revoltado, você murmura aquilo todos os dias. E como a gente decidiu não se revoltar e aceitar a situação, ajudou o terceiro passo. Nós decidimos seguir a vida. Não deixamos o luto tomar conta. Então, ocupamos o nosso dia. Então, nós nunca trabalhamos tanto na igreja quanto esses 2 anos. Nós nunca trabalhamos tanto na nossa vida secular como esses 2 anos. Nós nunca vivemos a família como a gente viveu. Então, nossos dias eram muito preenchidos. E aí a Bíblia também nos dá uma solução que me ajudou bastante e fala em Filipenses 4:8. O que é verdadeiro, o que é justo, o que é agradável, o que é amável, o que é de boa fama, nisso pensai. Verdade. Então, é muito mais decisões que a gente toma no momento de inverno. E eu tomei essa decisão. Então, todo dia pela manhã, a Carol, amanhã no inverno é pra mim o momento mais difícil. Tem gente que acha que é à noite. Pra mim é amanhã. Porque amanhã o que acontece? Te dá um flashback do que você tá vivendo. Na hora que você acorda, você lembra de tudo que você tá vivendo. Choque de realidade, é como se fosse assim, né? Não tô sonhando, é real. Então o que eu fazia, Carol? Na hora que eu abri os olhos, antes de falar qualquer palavra, antes de meu marido perceber que eu acordava, eu falava, o que eu pensar aqui agora vai definir o meu dia. Eu ia pro banheiro e tinha um louvor que eu escutava todos os dias, que é um louvor da Gleice Kelly, que chama Primeiro Vem as Flores. E nesse louvor fala que primeiro vem as flores, depois eu colherei os frutos. E eu cantava esse louvor tomando banho. E eu começava a ministrar a esperança no meu coração. Eu trazia a esperança ao meu coração. Então, na hora que eu saía do banho, Carol, eu estava renovada. Então, ninguém me via chorando, meu marido não percebia, ninguém via, era só eu e Jesus no meu momento do meu banho, antes de trabalhar. Então, eu já chegava no meu serviço, rindo, preparada para trabalhar, encerrava o meu dia bem, amanhecia do mesmo jeito todos os dias. E assim foi durante 2 anos. Até que veio o início da chegada do verão, que foi a notícia da gravidez da Bia. Daniel, eu disse que foi muito rápido. E para a gravidade de Bia,
não tinha nenhuma normalidade médica, eu não conseguia engravidar, Carol. Aí veio o processo de tentativa de engravidar. Que também é dolorido, né? Demais, passa um mês, nada, passa outro mês, nada. Até que o sofrimento já estava até tomando remédios para induzir ovulação. E são remédios que dão efeitos colaterais muito ruins. Aí um dia, eu lembro direitinho, foi janeiro de 2016. Meu marido me pegou pela mão e falou assim, olha, na virada do ano, nós declaramos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, chega. Nós não vamos tomar mais esse remédio pela fé. E se Deus está no controle, Karen, se Ele acha que a gente vai ter filho, que a gente merece um filho, Ele vai nos dar. Se Ele acha que não é para termos um filho, Ele vai continuar sendo Deus na nossa vida. Sim. Chega. Carol, parei com tudo. Parei com tudo e fomos viver. Desligamos dessa pressão de ter outro filho. Da vontade demais, que a vontade é muito intensa. Eu imagino. Aí quando foi em fevereiro, eu fui arrumar o meu cabelo e meu médico sempre falava, Karen, tudo que você for fazer, faça um teste de farmácia antes, porque você está sem remédio, a gente está fazendo indução de ovulação. E eu falei, eu sempre tinha o teste em casa, eu falei assim, eu vou fazer o desencargo de consciência. Carol, fui, sem sentir nada, nada, eu ia fazer uma progressiva. Carol, fiz o teste, na hora que eu vi o teste, positivo. Aí vem aquele vento mais gostoso da chegada da primavera. Eu falei, meu Deus, acho que tá passando o meu inverno. E aí eu corri pro laboratório sem falar com ninguém. Fiz o teste de sangue. E o resultado só ia ficar pronto às 3 horas da tarde. Então foi a manhã mais longa da minha vida. E aí quando eu peguei o exame que comprovou a gravidez, eu fui para casa, contei pro Natan, aí oramos, agradecemos a Deus. E aí a gente começou a preparar, porque a gente sabia que a primavera também tem seus ventos. Sim. E a primavera, Carol, são só flores. Não tem o fruto que é algo concreto. Porque o fruto, aí que as pessoas vão ver. As flores, as pessoas só apreciam. A flor traz encantamento, traz beleza. É uma fase de esperança. Mas a primavera ainda não é a realização. É verdade. Então, foi gostoso demais a gravidez, foi. Mas era uma gravidez que tinha tudo para ser muito tensa. Porque poderia acontecer de novo. O inverno podia voltar. E aí o meu pré-natal foi de alto risco, porque a medicina considera uma perda gestacional de 32 semanas, não é normal. Então eu fui para o médico, meu pré-natal foi feito em Belo Horizonte, com um médico de alto risco. Então é um pré-natal muito difícil, muito cansativo, muito ultrassom, muito exame. E esse médico, para tentar não acontecer novamente, para a medicina tentar entender o que aconteceu, eu tinha que tomar uma injeção, Carol, que é um anticoagulante na barriga todos os dias. Nossa. Carol, é uma medicação muito cara. E começamos a tomar essa medicação e algo que não acontece com ninguém aconteceu comigo, que vem o vento do inverno de novo. E aí a gente tem que ver se a nossa fé tá firme. Tá firmada. Me deu uma alergia a essa medicação. A medicação. Acordei com a minha barriga toda manchada. E é um medicamento que você tá aplicando em você. Aí eu mandei a foto para ele e o médico falou assim, suspende imediatamente, vá no laboratório e faz um exame de sangue. Que eu tô muito preocupado com o seu fígado. A gente pode ter uma lesão grave, Karen. Isso não acontece. Isso não é uma coisa normal. Mas aconteceu com você. Aconteceu comigo. Karen, a gente vai fazer mais um intervalo e a gente volta rapidinho para saber o final dessa história. Olá, hoje nós estamos contando o testemunho da Karen Kiel. E você já sabe, né? O testemunho dela e todos os outros você pode ver também no portal da Revista Aliança, no www.revistaliança.com.br. E se você puder, compartilhe esse testemunho com mais alguém que está vivendo essa situação ou que já viveu essa situação. Eu tenho certeza que se nós unirmos forças, a gente vai conseguir tocar a vida de muita gente através da vida da Karen. Karen, e aí você fez esse exame, você já levantou e foi direto para o laboratório, como que foi? E aí foi a tensão de esperar o resultado do exame. E quando veio o resultado,
a gente teve a grata surpresa que não tinha nenhum tipo de lesão. Só que eu ia ter que interromper o uso dessa medicação. E essa medicação era o único tratamento que existia, ou possibilidade para evitar que acontecesse novamente o que aconteceu comigo. Tinha um motivo? Por que aconteceu Na com o verdade, Daniel? não se fechou um laudo. Eu creio assim, foi muito provisão de Deus, porque quando fizeram, foi vontade de Deus, Carol, não tem explicação. Que nem a medicina consegue. Eu tive um descolamento de placenta provocado por infartos placentários, porém, a gente sabe que descolamento de placenta é totalmente sintomático, é dor aguda e sangramento. Sim. Eu não tive nem dor e nem sangramento, porque se eu tivesse dor e sangramento, eu correria para o hospital, teria como tirar o Daniel, tempo, né? E na mais da idade gestacional que eu tinha, eles tirarem ele de imediato. Ele nasceria com vida. Então Deus não quis mesmo. Hoje eu entendo claramente, o propósito de Daniel era viver 32 semanas e não se contaminar com este mundo. Essa frase ficou forte na minha cabeça. O que é forte é que Deus não mente, Deus não nos engana, Deus não falha. A gente que não entende o caminho do Senhor naquele momento. Mas hoje tudo é muito claro e hoje é tudo muito transparente para mim e meu marido. A gente entendeu muito bem os propósitos de Deus. Mesmo vivendo 32 semanas, o que Ele fez em nossa vida, o que Ele ainda vai fazer em vida das outras pessoas, porque eu jurei a meu filho que enquanto eu viver, eu vou falar dele. Enquanto eu existir, o Daniel vai ser lembrado por nós e vai impactar vidas e vai ajudar mulheres a serem curadas, restauradas. E o amor que a Bia recebe das pessoas é fruto dele. Porque então a expectativa da chegada dela foi tão intensa que tudo se voltou para ela em dobro porque ele existiu. É verdade. Né? Então eu vou fazer sempre questão de falar para ela, filha, você é tão amada assim, você teve. Eu guardo todas as mensagens que eu recebi da gravidez para ela, para mostrar para ela. Isso é tudo fruto do seu irmão. Pela espera que gerou o seu irmão, o amor que gerou, a comoção que seu irmão provocou nas pessoas. E é verdade. E aí, Carol, o médico vira e fala, Karen, não tem como continuar com a medicação. Então agora, ou seja, voltei pro controle de Deus. Carol, uma pessoa que não tem fé fica louca. Com certeza. Entra ansiedade, então, entra desespero, entra ansiedade, entra medo. Ia ser o quê? Uma gravidez sofrida. E eu vou te falar que essa calma que eu tô te falando aqui, eu vivi as 38 semanas, porque eu cheguei até 38 semanas. Eu passei pela 32ª. Que deve ter sido muito difícil. Carol, mas era uma paz que só eu e o Nathan tínhamos, porque todo mundo à nossa volta sofria intensamente. A igreja criou um movimento de oração e intercessão de 30 dias, pós as 32 semanas, porque o médico não ia antecipar o parto. E tinha toda aquela comoção, as pessoas, por mais que a gente fala, as pessoas estavam muito envolvidas, a expectativa da chegada da Bia era muito grande. E assim, mas tudo Deus foi falando com a gente durante a gravidez, tudo ia me dando, eu tinha certeza que ela nasceria, porque foi muito diferente de Daniel, das mensagens que Deus mandava. E o nome dela foi esse. Eu nunca imaginei ter uma filha Ana Beatriz. Da mesma forma, você vê, Carol, como que Deus está no controle da minha vida e do meu marido, nem o nome do filho a gente escolhe. E seria Esther. O sonho da minha vida era chamar Davi e Esther. Não tive nem Davi nem Esther. Tive Daniel e Ana Beatriz. E quando a gente descobrimos o sexo, decidimos pelo nome, fizemos a listinha. E o coração do meu marido se fechou para Esther. E era uma coisa já acertada. Definida. E eu fiquei brava na época. Eu falei, e agora? A gente não tem outra... Não, cara, eu vou pensar mais um pouquinho. Meu coração fechou. Eu acho que o nome do filho, o pai tem que estar em acordo. Eu falei, lógico. E aí começamos a escrever, Carol. Falei, Nathan, mais o que é isso? Eu acho que os nomes têm que fazer sentido pelo que a gente está vivendo. Vamos olhar os significados. E começamos a olhar site e significado dos nomes. Porque Daniel tinha um significado e tinha uma história. Porque além de ter uma história bíblica que a gente ama, o nome Daniel é Deus é meu juiz. Então tem um significado muito forte. E aí eu falei, Nathan, eu lembro que eu já fui me chamada de Ana. Talvez a Ana não seria a esterilidade, seria o fato de entregar o meu filho para Deus. Verdade. O meu Samuel. E aí eu falei, eu acho Ana forte, porque eu queria um nome bíblico para poder contar para minha filha um herói da Bíblia, um herói da fé, e falar, filha, olha, você tem esse nome porque uma pessoa também tem esse nome, e ela foi assim. Então a Ana estava decidida, mas Ana o quê?
E olhando vários significados, a gente viu Beatriz. E Beatriz, o significado é que veio para trazer alegria. E Ana é cheia da graça. E a gente começou a olhar e falou assim, Natan, menina graciosa que veio para trazer alegria. Natan, é isso. Ela veio para trazer alegria. Ela é a recompensa do Senhor. Ela é o fruto. Ela é a chegada do verão. Glória a Deus. E aí já veio aquele nome, a gente viveu isso intensamente, esse nome. E a gente sabia que Deus estava confirmando esse nome. Então, eu não tinha dúvida que ela chegaria. Eu não sabia como ela chegaria. E aí, Carol, sem as injeções, eu falei, Natan, voltamos para o controle de Deus. E o nome de Deus vai ser glorificado, porque, mais uma vez, nós vamos provar que eu estando com o melhor médico de Minas Gerais, não importa, o importa é que Ele está no controle. Esteja no controle. E aí, chegou o grande dia, Carol. O médico vira e marca 12 de setembro de 2016. Então, os últimos 10 dias foram extremamente intensos, assim. Eu já fui embora, já fui para Belo Horizonte, porque o parto seria lá. E eu decidi, nesses últimos 10 dias, escrever sobre eles. Então, até que no meu Instagram, eu comecei a escrever as 10 primaveras. Então, cada dia era uma primavera. Então, eu narrava um pouco do que eu vivi durante esses 2 anos. E aí chega o grande dia. E eu lembro que o meu pastor sempre ministrava, que é o pastor Giovanni, que é da nossa igreja Batista Deus é Fiel, e ele sempre falava para mim, Karen, eu tenho certeza que a Bia vai nascer. Eu já não oro mais para Deus preservar a vida da Bia. O que eu tô orando é para Deus te mostrar os detalhes. Presta atenção nos detalhes. Deus vai cuidar dos detalhes, porque eu sofri muito dor física. No parto, abandono, teve muita falha de atendimento a mim naquele hospital. E, Carol, quando eu cheguei naquele hospital, o segundo parto foi... O hospital já parecia um hotel, ele nem parecia um hospital. Carol, eles me ligaram 2 dias antes para falar comigo que a sala de parto estava reservada, como eu estava me sentindo. Um atendimento que eu não achei que existia em hospitais. E aí a minha família podia assistir ao parto. Então a sala que estava reservada era uma sala de vidro, a família pôde assistir o parto. E na hora que eu chego naquele hospital, todos os enfermeiros... Eu nunca vi tanta gente para me dar assistência. Me levaram de mão dada, me colocaram, já tinha 2 anestesistas me aguardando. E na hora que eles me posicionaram, em frente à minha cama, tinha um quadro. E no quadro estava escrito assim... Ana Beatriz, seja bem-vinda. Deus está com você. Que coisa Carol, mais linda. Eu falei, ao Deus de detalhes. Eu falei assim, Deus está aqui. E aí já a emoção já tomou conta. E na hora que o meu médico entra, e ele entrou literalmente 9 da manhã, que era o horário exato do parto. Ele entrou e ele é um médico muito especialista. E o especialista, quanto mais especialista ele se torna muito mais frio, mas ele dá muita segurança. Ele olhou pra mim e falou pra mim assim, preparada? Aí eu olhei pra ele e falei, estou preparada, doutor. E ele falou assim, chegou o seu dia, cara. É a sua vitória, eu sei a sua luta. E aí começa o parto. Aí já deixaram o pai entrar, nessa hora o Natan já estava comigo. Exatamente, 9h14 da manhã. Tudo diferente, Carol. A paz que eu não tive da primeira vez, uma paz, o ambiente alegre, uma atenção, um carinho comigo que eu falava, achei que não existisse isso. E aí, às 9h14, em ponto, ele olhou pra mim, o médico falou assim, olha, não se assuste, eu vou fazer uma força muito grande, mas é porque já tá chegando a hora. E aí eu senti uma pressão muito grande e eu escutei as palavras assim, parecem palavras muito bobas. Mas são palavras que eu nunca vou esquecer. O médico falou assim, já estou vendo ela. Aí ele falou, nossa, é a cara da mãe. Aí eu só escutei assim, aquele gemido. Ela não chorou, ela só deu um gemido. E aí, Carol, pelo que tava com aquele lençol, né, que era uma cesariana, eu só vejo uma mãozinha por cima. Carol, aquilo foi assim, eu acho que tudo que eu me controlei em 2 anos saiu como uma cachoeira e eu vi o que é a chegada do verão. A chegada do verão, Carol, é um aquecimento, é um aconchego. Na hora que a pediatra chegou com aquele bebezinho, colocou aquele bebezinho no meu colo, que eu olhei pra ela, eu me senti assim, o calor do verão, mas é aquele calor de Deus, sabe?
aquele calor da recompensa, aquele calor que passa um filme na sua cabeça e fala assim, meu Deus, como vale a pena ser fiel? Como vale a pena não largar Jesus? Como vale a pena confiar em Deus? Porque quando Deus age, quando Deus vai te recompensar, é muito melhor do que você imagina. Eu achei que eu sabia o que era amor, mas eu descobri o que é o amor nesse momento. E eu olhava para ela e veio um amor tão forte, que aquele amor que te sensibiliza, você fica tão sensível à mãe, mas ao mesmo tempo tão forte. Ao mesmo tempo que você está tão quebrantada com aquele bebê, você se torna tão forte. E ao olhar para ela, nós já tínhamos combinado isso, na frente dos médicos, antes de qualquer coisa, as primeiras palavras que a Ana Beatriz ouviu, eu e o pai dela levantamos ela, entregamos ela e falamos, Jesus, a Ana Beatriz é sua. Então essas foram as primeiras palavras que ela ouviu. Glória a Deus. E nós temos certeza que ela é de Jesus, a gente tem certeza que Deus tem um plano lindo na vida dela. E o que eu queria falar hoje, Carol, meu maior objetivo de estar aqui hoje, eu acho que a gente não pode viver uma história dessa e guardar pra gente. Verdade. A Bíblia fala que nós temos que testemunhar de Cristo, a gente tem que falar o que Deus faz. E eu queria falar hoje, para quem está me ouvindo, seja mulher, seja homem, mas principalmente para as mulheres, que eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é o inverno que você está passando. Talvez o seu inverno é a perda de um marido, é o fim de um casamento, talvez o seu inverno é a descoberta de um câncer, talvez o seu inverno é a depressão, é o desemprego, é um filho nas drogas. Ou o seu inverno é muito parecido com o meu, porque Deus tem levantado tantas mulheres para falar para mim, eu vivi isso, eu estou vivendo isso. Eu quero te dizer que há um Deus fiel. Há esperança para você. Enquanto há vida, há esperança. E o que você precisa é só entregar o seu coração a Jesus. Nós falamos de forma muito linda que a gente precisa descansar em Deus, mas descansar em Deus é a coisa mais difícil que existe. Porque descansar em Deus é você deixar Deus controlar a sua vida. Descansar em Deus é você não usar nenhuma estratégia, nenhum artifício seu para conseguir nada. Descansar em Deus é você entregar os pontos. É você confessar que você não dá conta, que o controle é dele. E aí você se torna fraca diante das pessoas, diante da situação. Mas diante de Deus você é muito forte, porque aí Ele assume o controle. Entrega a sua vida a Jesus. Entrega o seu problema para Jesus. Descansa. Não murmure. Pare de deixar o seu problema tomar conta de você. Viva a vida. Não viva o luto. Não fique vivendo o seu problema. Siga a vida. Dedique a obra do Senhor. Faça coisas para Deus que você nunca fez. Preencha o seu tempo. Cuide de você. Cuide da sua saúde. Cuide do seu marido. Para quem ainda está com o marido em casa, dedique a família. Ore, se consagre, que Deus vai trazer a recompensa. Mas nunca se revolte. A revolta não traz esperança. A revolta mata a esperança. A revolta mata a paz. E o que a gente precisa é descansar, acalmar o coração, confiar em Deus. E vai dar tudo certo. E agora eu gostaria de aproveitar esses últimos minutos para fazer uma oração. Porque quando a gente passa um problema, Carol, a gente se torna autoridade para falar sobre ele. Verdade. Então hoje eu sei o que é um vale, hoje eu sei o que é um deserto, hoje eu sei o que é um inverno. E eu sei também do tanto que é gostoso colher o fruto, do tanto que é gostoso viver o verão. Então hoje eu tenho autoridade para poder orar por mulheres que estão passando por essa situação. Eu gostaria de pedir a você que está me vendo neste momento, que está nessa situação, que feche os seus olhos e que a gente vai pedir ao Senhor agora que toque na tua vida. Senhor, Jesus, amado do nosso coração, da nossa vida, o Senhor é o único que tem poder para reverter qualquer situação. Senhor, visite quem está nos assistindo agora. Senhor, eu te peço em especial pelas mulheres. Pai, se tem alguma mulher que está me vendo neste momento que é estéril, que está lutando para ter um filho, Deus, conceda ela a graça de gerar um fruto do Senhor, uma herança do Senhor. Senhor, se tem alguma mulher vivendo o luto da perda de um filho, Deus, vá agora, traga vida para essa mulher, levante ela dessa cama, traga a ela a esperança de que há dias melhores, a esperança de que vai dar tudo certo.
Deus, se há alguma mulher hoje padecendo, Pai, de depressão, que a alegria do Senhor, Pai, a nossa força venha invadir a vida dela, venha fortalecer. Senhor, cuide das mulheres da nossa nação, do nosso mundo. As mulheres estão muito sobrecarregadas, estão muito fadigadas e elas precisam começar a descansar em Ti. Nós queremos fazer tudo com as nossas mãos, queremos fazer todos os papéis com tanta excelência e nós temos nos matado, nós temos nos adoecido. Precisamos voltar a Ti, precisamos voltar à essência, precisamos voltar a Você, entregar de fato a nossa vida a Você para que Você assuma o controle. Senhor, abençoe as mulheres que estão nos vendo, abençoe aos homens também que estão passando por momentos difíceis. Deus, que sejamos instrumentos do Senhor. Eu agradeço pela vida da Carol, que me deu essa oportunidade linda de estar aqui. Deus, que sejamos cada dia mais um instrumento na Tua mão. E eu não posso deixar de encerrar dizendo que toda a honra e toda a glória sempre vai ser Sua, porque o Senhor é o autor de tudo isso que acontece na minha vida. Amém. Muito obrigada, Amém. Senhor. Amém. Karen, muito obrigada. Eu sei que vidas vão ser realmente tocadas Amém. Por esse testemunho, que ele possa chegar a cada mulher que o Senhor separou para ouvir. Eu te agradeço muito por ter vindo compartilhar a sua história com a gente. E você que está em casa, eu te agradeço por ter acompanhado com a gente esse testemunho. Eu sei que a sua vida foi tocada de alguma forma. Eu te agradeço por ter ficado aí do outro lado. Compartilha isso com mais alguém que você acha que precisa. E eu te convido para estar aqui com a gente amanhã mais uma vez, para ouvir mais um testemunho que vai impactar a sua vida. Até lá!